Olá, tudo bem? Hoje a gente veio aqui falar um pouquinho sobre retenção prolongada dos dentes descidos, né, que são os de leite, que é a situação onde o dente permanente está já pronto para erupcionar e o de leite ainda não reabsorveu por algum motivo totalmente a sua raiz, não ficou mole, né, com mobilidade suficiente para esfoliar, para cair sozinho. Então, nesses casos, a gente precisa intervir. Só para vocês entenderem, quando a criança está com os dentes de leite na boca, os dentes permanentes já estão em formação aqui embaixo. Então, por exemplo, um central e o dente central aqui permanente, incisivo central permanente, já está em formação. Quando ele começa a avançar na sua rizogênese, que é a sua formação da raiz, ele começa a baixar de posição e causar uma reabsorção na raiz do de leite. Com isso o dentinho fica mole e geralmente cai sozinho em casa, né? Que é a tão sonhada época da fada do dente. Então, se não houver esse processo equilibrado, às vezes acontece como nessa foto aqui. Então, a gente tem um dentinho de leite que ainda não ficou mole o suficiente para esfoliar, para cair sozinho, e o dente permanente tentando nascer. Geralmente ele acha uma outra via de erupção que não seria o caminho normal dele aqui, às vezes por falta de espaço, tá, ou por algum outro problema, e aí ele acha uma nova via e acaba erupcionando em local errado, né, em uma posição não muito favorável para ele. Então, se você está vendo uma situação dessa na boca do seu filho, procure um dentista e uma orientação. Geralmente a gente tem que extrair esse dente descido e, se for num tempo bom ainda, né, não deixar passar muito tempo, que é pelo menos o terço incisivo, o começo do terço médio, um pouquinho da metade dele nascendo, se for nessa fase aqui a gente fizer essa extração no consultório, a gente libera e ele geralmente, fisiologicamente, ele já vai para o lugar, sem ajuda de aparelho ortodôntico, tá bom? Nesse caso aqui, a língua ajuda a empurrar com seus movimentos e ele vai para o lugar. Nos dentes posteriores também acontece isso, nesses molares de leite aqui, nos molares descidos. Geralmente, os permanentes acham uma via mais aqui pela vestibular, mais para fora da arcada para erupcionar. Se a gente demorar muito, a gente causa assim um problema na via de erupção e aí às vezes a gente tem que, no geral, intervir com o aparelho se a gente demorar muito também do tempo, tá? Do tempo adequado. Então, se você tá vendo por acaso um dentinho desse aqui, mais para um lado e nascendo um outro, as pessoas às vezes falam assim, olha, apareceu uma bolinha, alguma coisa branca ali na gengiva. Pode ser o permanente tentando nascer. Então, a gente tem que acelerar a troca desse dente para esse permanente conseguir reencontrar a via de erupção dele sem grandes problemas. Então, fique de olho, sempre dá uma olhadinha nas fases de troca de dentes. Se tem algum dente nessa situação, leve seu filho para um profissional avaliar se não é o período certo da gente intervir, ok? Obrigada, até a próxima!